Olá, começa agora mais um programa Destaques. E as perspectivas para o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania foram debatidas no Senado na semana passada. O ministro Silvio Almeida apresentou aos senadores os objetivos e os planos da sua gestão na Comissão de Direitos Humanos. Saudado pelos senadores Paulo Paim e Fabiano Contarato, Silvio Almeida detalhou a atribuição das secretarias do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, enfatizando a necessidade de adoção de uma política pública de Estado para garantir a continuidade das ações. É preciso que haja programa, continuidade, porque hoje nós temos um problema, senador, e esse problema ele só pode ser resolvido com o empenho do Poder Executivo, do Poder Legislativo, com o auxílio, o controle, a fiscalização do Poder Judiciário, mas fundamentalmente com a participação da sociedade civil. Almeida ressaltou a urgência em estender o alcance da Política Nacional de Direitos Humanos para as localidades menos privilegiadas do país. Ele também reivindica os recursos necessários para que as metas sejam atingidas. A Política Nacional de Direitos Humanos depende de um orçamento condizente com os desafios que são dados e depende também, obviamente, de uma arquitetura jurídica institucional que dê solidez. Senadores da oposição cobraram do ministro uma postura do atual governo nos temas como direitos humanos nas relações exteriores e comissão da anistia. Cuidado com as declarações, ministro Silvio. Por exemplo, quando o senhor fala que a comissão de anistia foi abandonada. Não foi, ministro. Pede à sua assessoria o número de requerimentos que a gestão anterior analisou. Foi nos deixado 13 mil requerimentos que os governos anteriores não analisaram. Aproveitar aqui, já que a gente entrou na questão da dignidade humana, e vou materializar a entrega dessa criança com 11 semanas de gestação. Senador Girão, por favor, eu vou pedir uma coisa. Eu não quero receber isso por um motivo muito simples. Eu vou ser pai agora. E eu sei muito bem o que significa isso. Isso, para mim, é uma performance que eu repudio profundamente. Isso aí, para mim, com todo respeito, é uma exploração inaceitável de um problema muito sério que eu tenho no país. Em nome da minha filha que vai nascer, eu me recuso a receber isso aí. Se o senhor se sentiu ofendido, não foi isso, tá? O meu objetivo não é esse. Não me senti ofendido, não. Lhe peço desculpas. Não me senti ofendido, eu só quis repor as coisas em termos de seriedade, de respeito que ele está estabelecendo aqui. Eu vejo que... O senhor é um homem sério, eu também sou um homem sério, então a gente vai agir com seriedade e não com brincadeira. Isso não é brincadeira, isso é seriedade. E buscando encontrar soluções e aumentar a eficiência empresarial, o IEL Ceará, o Instituto Evaldo Lodge, que é braço educacional da Federação das Indústrias do Ceará, apresentou novidades em tecnologia para negócios cearenses. O lançamento também reforçou o compromisso do Instituto com as atualizações do mercado, com o anúncio da Escola de Gestão e Aceleração de Negócios. A tecnologia, olha, essa já estava presente antes do evento começar. Até o presidente da FIEC, Ricardo Cavalcante, aproveitou os óculos de realidade virtual e se divertiu com as novidades do Mundo IEL. A plataforma promete otimizar e melhorar o atendimento do Instituto, que passa por uma verdadeira revolução digital. É uma oportunidade tanto para que as pessoas consigam fazer diversas coisas. Por exemplo, eu estou na minha residência, cuidando de diversas outras atividades, eu quero continuar me profissionalizando, eu quero fazer transição de carreira, eu quero continuar me capacitando, mas agora o deslocamento, hoje tudo é dificuldade, o tempo. E o que nós queremos é oportunizar tempo diferenciado, com qualidade, para que essas pessoas continuem se desenvolvendo sem precisar sair de onde ela está. Agora, se ela precisar sair também, a gente tem um ambiente aqui para recepcioná-los. Então, a gente vai oportunizar todas essas ambiências e oportunidades para todos os perfis e todos os modelos. Executivos, autoridades públicas, empresários e profissionais do setor de tecnologia foram ao evento. A presença deles, lotando o auditório, mostra o interesse pela inovação na indústria. O pensar, o conhecer, o aprender, ele tem que ser constante. Eu acho que a gente aqui na FIEC, a gente tem procurado sempre utilizar das melhores inteligências que o Estado tem, que o Brasil tem, ou que o mundo tem, para que a gente possa tentar dar os saltos que precisa e fazer as entregas necessárias, as entregas que a indústria precisa, as entregas que os colaboradores da indústria precisam,
na área de tecnologia, na área de inovação e também fazer a entrega parte à sociedade, que a gente também faz parte dela. De acordo com a Associação Brasileira de Startups, nosso país está entre os 10 com o maior número de empresas avaliadas em mais de US$ 1 bilhão no mundo. Essas startups são conhecidas no mercado corporativo como unicórnios, pela resistência e pela raridade. Mas para chegar a esse nível, não adianta apenas pensar em números, até porque o que mais tem feito a diferença é o investimento em educação. Para entregar conhecimento de primeiro mundo, a palestra da noite foi por conta do indiano Trenda Patel. Ele foi apontado pela revista Forbes como um dos 20 melhores consultores americanos em inovação. Finalizando o evento, ele mostrou casos empresariais de sucesso e modelos de negócios. O líder global em inovação também mostrou tendências de mercado. E Trenda Patel falou que o IEL Ceará está no caminho certo na inovação. Ainda de acordo com ele, o Hub de Hidrogênio Verde, tecnologia do sistema FIEC para a geração de energia limpa, é muito significativo para o Estado. Entre quem vive e faz a indústria, o saldo é muito positivo. Uma pessoa que está no interior do Ceará, outra que está lá no interior do Rio Grande do Sul, ela tem a mesma chance, desde que ela esteja preparada, esteja com vontade de fazer isso. Fica muito feliz de saber que essas pessoas precisam cada vez mais de ouvir pessoas diferentes, entender o que está se passando no mundo, porque a chance ela é para todos. Trouxe um cenário que muitas pessoas não gostam de ouvir, mas é uma situação que está posta. O que a gente tem que fazer é nos cercar de todas essas informações e ver a melhor forma de lidar com elas. Como eu coloquei, sempre tendo as pessoas no centro, porque eu, Dana, particularmente acredito que é possível a gente avançar com tanta inovação, com a inteligência artificial, tendo as pessoas ali lado a lado com você. E falando agora sobre influência e turismo, qual a importância de um influenciador nas redes sociais? Vitor Costa, que é embaixador do turismo no Ceará pela BAV, esteve aqui na TV Otimista e conversou comigo sobre o assunto. Acompanhe. Para a gente conversar um pouco, um bate-papo sobre turismo, né? Como é que o turismo entrou na tua vida? Conta um pouquinho. Primeiro, quero agradecer o convite, né? Uma honra estar aqui contigo. E falar sobre turismo é uma coisa que eu gosto muito pelo simples fato de estar imerso no turismo há muito tempo. Tudo começou porque eu entrei no turismo como estagiário de agência de viagens e fui crescendo nisso até chegar até a minha própria agência com casa de câmbio. E a influência veio a partir daí, né? Porque eu sempre viajei muito e eu postava na época no Facebook para poder os meus clientes verem o que na viagem, para se interessarem em comprar a viagem em si. Isso foi tomando uma proporção boa, né, grande. E turismo é algo apaixonante. Quem é que não gosta de tirar uns diazinhos para viajar, descansar, espairecer, ou até mesmo a trabalho, né? Sair um pouco da rotina. Isso é muito... E aí, como é que nesse trabalho, né? Como é que a gente consegue aliar, né, o trabalho de gostar de turismo e trabalhar com turismo e falar para as pessoas sobre turismo também? É uma responsabilidade também, né, Vitor? É, bastante, porque por mais que seja um ponto de vista seu, né, às vezes uma coisa que é boa para mim pode não ser boa para ti. Mas o mostrar isso, né, a questão do RP, do influenciador mostrar isso, é fazer com que a pessoa tente se identificar em algum destino, em algum local, né? Isso é gratificante, é uma responsabilidade realmente bem desafiadora, eu diria dessa forma. Pois é, a gente fala hoje em dia tem muitos influenciadores, né? E a rede social ela impulsiona cada vez mais, né? Ela nos aproxima e nos distancia ao mesmo tempo, né? Quem pode falar assim? Mas quando a questão de influenciar alguém, né? De você falar da sua experiência, de você dar uma informação, também a gente vê muita questão de pessoas que não são bem influenciáveis assim, né? Para a gente ter cuidado com isso. Qual é você enquanto influenciador? Enquanto embaixador de marcas importantes, né? O que você acredita, qual é a verdade que esse influenciador deve passar para que tenha credibilidade, para que as pessoas possam seguir realmente
uma pessoa bacana, legal, que tem o que dizer? É uma, como é que eu posso dizer, além do desafio, uma responsabilidade tremenda, né? O influenciar. Por quê? Hoje, o mundo digital é muito acessado, é muito fácil. E as pessoas até usam, se intitulam. Eu costumo dizer nas minhas palestras que todos nós somos influenciadores, né? A gente influencia a família, a gente influencia um grupo de amigos. Então, o saber da responsabilidade que é o influenciar, né? Algumas pessoas usam isso para um lado negativo. Seria como é que eu posso dizer? No nosso mundo que a gente vive, o negativo ele existe um destaque maior, né? E uma coisa que eu me preocupo muito com a minha equipe é até onde eu posso ir, né? Porque eu sei o poder da influência e nem todo mundo se atenta para isso, né? Então, assim, hoje é muito bom você pesquisar, ver aquela pessoa. Será se ela vai te ajudar positivamente, o influenciar? Será se você vai estar sendo influenciado por uma coisa boa, né? E o fato do mundo estar, como é que eu posso dizer, com tantos detalhes, tantos mimimis, na realidade a gente pode chamar dessa forma, que você, se falar uma palavra errada, você pode até estar tentando se expressar de uma forma e ser interpretado de uma outra, né? Quando eu vou falar de algum assunto em destaque, eu procuro ver se esse assunto, a maneira que eu vou passar, se não vai ser interpretada diferente da maneira que eu realmente gostaria que a pessoa interpretasse, né? Da realidade em si. Então, assim, é bem difícil, não é fácil, né? A pessoa diz assim, mas vida de influenciador é a melhor vida que existe, aquela coisa. Não é tão colorida, tão alegre dessa forma, né? Existe uma responsabilidade porque você pode mudar, inclusive, vidas das pessoas, né? Principalmente, por exemplo, eu faço psicologia, né? E isso veio para aprofundar cada vez mais, porque eu sei que uma palavra que eu posso falar, um ato meu, até às vezes é nem o falar, às vezes algo que eu faça, alguém pode estar sensível naquele momento e ser algo até para um suicídio, né, alguma coisa. Então a gente tem que realmente pensar muito, né, em como vai ser visto, como vai ser interpretado. É uma preocupação com os diversos públicos, né? Sim, porque a gente não tem um controle de quem está seguindo a gente, de quem está acompanhando esse conteúdo, né? Classe social, quer dizer, tem tudo isso, né? Então, assim, até mesmo nas viagens eu vejo, gente, isso aqui para mim pode ser algo comum, algo que eu goste. Às vezes você investe uma coisa a mais para poder, por ser um prazer, mas será se eu publicar isso não vai afastar até mesmo os seguidores? Poxa, isso aqui é algo inalcançável, isso aqui é algo que... Ou tem aqueles assim, não, eu me inspiro para eu poder chegar a isso, né? Eu conseguir isso, é um sonho, né? Então... É complicado, a gente tem que ficar meio na média disso tudo. Toda hora com feedback, né? Conversando com os seguidores, com a equipe, né? Então, assim, até mesmo essa interação que a gente tem, a gente consegue medir, a gente consegue ter pelo menos um parâmetro, né? Se tá no caminho certo, se tem que adaptar alguma coisa, se tem que corrigir algo. Eu, quando falo alguma coisa, eu vou até exemplificar. Nessa minha última viagem, quando eu estive em Portugal, eu falei de uma sala, de um lounge, de uma sala VIP, que era do nome ANA. E para mim, ANA é uma empresa aérea japonesa, né? E aí eu já tive seguidores que disseram, não, ANA é a empresa responsável pelos aeroportos de Portugal, né? Então, assim, eu tive todo o cuidado de voltar depois, de fazer uma retificação. Gente, eu falei que era uma companhia aérea, que é uma companhia aérea, mas, na realidade, essa sala VIP é de uma empresa que administra os aeroportos, né, de Portugal. Então, assim, é um respeito com o público, é um respeito com o seguidor, né? Vitor, e como é que você observa o turismo local e o Ceará também lá fora? Você que já é embaixador e já fala um pouco com relação à ABAV. Isso. O Ceará, ele cada vez mais está tendo um destaque, né? Isso me deixa muito feliz, inclusive por representar o Estado, de ver que o Ceará, não só Fortaleza, mas o Ceará como um todo,
está sendo muito bem visto, muito bem quisto e desejado pelas pessoas que não moram aqui, né? Então, assim, antigamente as pessoas só viam o Ceará como Fortaleza ou Jericoacoara, né? Hoje as pessoas vêm Fortaleza, vêm Porto das Dunas, vem Icaraízinho de Amontada, Flecheiras e assim vai, Jericoacoara. O Preá está tendo um destaque gigantesco agora, né? Está sendo bem investido, eu costumo brincar e dizer que é a nova Jericoacoara, né? Então, assim, está sendo bem visto fora e as pessoas estão se empenhando mais em poder receber cada vez melhor e isso me deixa muito feliz, porque é tipo assim, poxa, você tá querendo mostrar o seu estado e é como uma empresa, né? Você vai vender um produto, mas se o produto não está sendo bem atendido, né, pelos funcionários em si, vocês, poxa, não adianta eu querer mostrar para ser uma coisa boa e não ter o outro lado. Então, assim, está sendo um conjunto legal. As empresas estão investindo em capacitação, né, que eu acho isso fundamental. E me deixa muito feliz em ver que está tendo resultado, né? Está tendo, não só esperado por mim, mas por todos que visitam também aqui. A gente agora vai para o intervalo e volta em instantes com mais destaques. Estamos de volta e uma decisão importante do Supremo Tribunal de Justiça visa garantir atendimento para pacientes autistas atendidos pelos planos de saúde. O advogado Frederico Cortez esteve aqui na TV Otimista e falou sobre o assunto. Acompanhe. A decisão, né, isso é do Supremo Tribunal Federal de Justiça, perdão, com relação à questão do atendimento para pessoas autistas dos planos de saúde. Explica o que ficou definido, né, para quem está assistindo, como é que está isso agora. Primeiramente, obrigado pelo convite. Foi uma decisão muito importante que ela veio incorporar um anseio da sociedade, principalmente pais, né, que têm filhos com transtorno de espectro autista, conhecido como TEA, que até então os planos de saúde eles limitavam o atendimento, tá, e de acordo com aquele profissional. E também não aceitavam outras técnicas de terapia, como musicoterapia, que foi um caso em São Paulo que deu origem a essa decisão da ministra Nancy Andrighi do STJ, Supremo Superior Tribunal de Justiça, né? Então, a partir de agora, não tem mais essa limitação, tá? Cabe ao profissional médico especializado indicar e o plano tem que acatar. E aí, nesse caso, assim, a família que está assistindo, né, que tem um filho, uma filha, um parente que está no transtorno do espectro autista, e aí, junto a plano de saúde, como é que é feita essa solicitação dessas terapias e cobrança, inclusive, para que elas sejam colocadas em prática? Pronto. Aí cabe a indicação do médico especializado, tá? Que tem a apresentar o plano e o plano é obrigado. Antes da resolução, tá? Que foi revogada pela própria ANS, os pais que pagaram por fora, tá? Não têm direito ao reembolso, mas teve uma liminar em 2021, tá? Que, a partir dessa liminar, aqueles pais que pagaram por fora têm o direito ao reembolso integral pelo próprio plano de saúde. Você pagou por fora uma musicoterapia, ou uma sessão de fono a mais, ou de TO a mais, então ele tem direito a esse reembolso, certo? Mas a partir de agora não tem mais o plano de se negar. E aquele que se negar deve procurar o seu direito, tá? Mediante uma ação judicial. E nesse caso, por exemplo, a gente pensar, né? A pessoa tem um diagnóstico, levou para o neuropediatra ou neurologista, para o psiquiatra, enfim, e tem esse diagnóstico com esse laudo. É esse profissional que vai determinar quais são os tipos de terapia, a quantidade, com quem seria esse o caminho? Isso, exatamente. O que importa não é todo médico, tá? Mas é um médico especializado, tá? Que foi a condição que o STJ fez na sua decisão. Ele é muito claro que disse, é um tratamento multidisciplinar indicado por um profissional especializado. E aí, no caso, se o plano de saúde falar assim, não, esse daqui eu não tenho condição de fazer, eu não tenho um profissional especializado, digamos, para musicoterapia. O que a pessoa, né, o usuário de plano de saúde, o que ele deve fazer nesse sentido? Ele tem que pegar, informar por escrito isso, essa negativa, o que ele deve ter? Essa informação é muito importante. A negativa por escrito, seja por e-mail ou até por mensagem do WhatsApp, isso tem seu efeito legal. E imediatamente procurar seus direitos, tá? Acionar judicialmente ou extrajudicialmente o próprio plano de saúde, tá? Para que tenha força imediata a aplicação do STJ. E nesse caso, por exemplo, se você vai solicitar junto à central do plano de saúde, né? Eu preciso dessa terapia.
essa ligação também pode ser solicitada, caso seja uma negativa, e você solicite por escrito e o plano não queira dar, justamente por medo disso acontecer? Sim, e aí é importante também frisar, anotar um protocolo, tá? A hora e o dia que você entrou em contato com o plano e que teve a negativa, ou então que esteja demorando demais, tá, a dar uma resposta. Porque no tratamento ele é contínuo. Você não, para quem sofre de transtorno de espectro autismo, né, ele precisa de acompanhamento ad eterno. Né? Não tem como se limitar, não tem cura, né? Até hoje a gente não tem. Então, é um tratamento que necessita desse acompanhamento multidisciplinar por vários profissionais especializados justamente para atender o paciente de TEA. E aí, nesse caso, a pessoa ela pode judicializar, em que momento ela vai na defensoria, ela vai contrata um advogado, o que é mais indicado a partir do momento da negativa? No caso, aí ela deve procurar um profissional, um advogado, tá? Seja defensoria ou particular da sua confiança, tá? Que tenha experiência nesse ramo de questão de saúde, porque é uma área específica, tá? Onde nós já temos no nosso escritório casos semelhantes, entrando com pedido liminar, tá? Porque aí, se o plano não cumprir, há uma punição financeira, tá, em favor dos pais. E nesse caso é algo que seja mais rápido, né? Porque Sim. É uma pessoa que realmente precisa Sim. do atendimento de saúde e que é uma pessoa também, digamos assim, que ela não responderia pelos seus atos, né? Que é uma pessoa que precisa... como é que... Incapaz. Incapaz, isso. A decisão liminar tem que ser apreciada em até 48 horas. E aí, nesse caso, como é que é esse tipo de atendimento de vocês no escritório? As pessoas realmente estão procurando esse direito, estão sabendo que isso realmente não pode ser negativo? É uma decisão recente, tá? Ainda não está massificado na sociedade, então é muito importante que o trabalho da TV Otimista nisso, tá? É um trabalho para informar o direito, né, das pessoas que precisam disso, tá? Está garantido, está na lei, tá? Então ela deve procurar, sim, um escritório em caso de negativa para ter efetividade daquilo que é uma condição básica de vida para o seu filho, né? Porque o que o plano de saúde agora não pode mais negar em relação a isso. E com o apoio da ANS, né? Que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então não tem mais o que fazer. A população ela pode entrar em contato também com a ANS para denunciar no caso da negativa? Sim, tem canais de educação no site, né? Você pode denunciar, tá? Pode também no PROCON, tá? É consumidor, né? Porque você paga um plano de saúde, então tem uma relação de consumo ali, tá? Então existem vários canais para o cliente fazer a sua prova, tá? E aí ingressar com a ação judicial e ter o êxito. E aí, nesse caso, a gente teve esse ponto importante que é da musicoterapia, né? Que antes não fazia parte do rol, enfim, né? Nessa decisão importante, além da musicoterapia, tem outros profissionais também que foram colocados para suporte a essa pessoa? Esse é um ponto muito legal da decisão, que não há um rol taxativo fechado. Vamos supor que amanhã se descubra uma nova técnica. Não precisa da chancela mais da ANS, tá? Então, se for indicado pelo profissional especializado, o plano tem que cumprir. E, no momento algum, ele pode se negar ou cortar contrato direto com relação a usuários. Eu não tenho esse profissional e eu vou cortar. Não pode ser feito isso. Não, se ele fizer isso, que nós chamamos de inexecução do contrato. E aí cabe entrar com a ação de reparação de danos morais e danos materiais contra o plano de saúde. O aniversário de 50 anos da Embrapa foi lembrado na Comissão de Agricultura do Senado na semana passada. Os senadores reforçaram a necessidade de se garantir recursos para que a empresa mantenha o desempenho. Há 50 anos, o Brasil era importador de alimentos. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária, criada em 1973, ajudou a transformar a agricultura brasileira, levando a ciência de ponta para o campo e retribuindo o investimento da sociedade. Nós trouxemos um lucro social de 1,2 trilhão de reais para a sociedade brasileira. Para cada R$1 nesses últimos 25 anos que a sociedade brasileira colocou na Embrapa, nós devolvemos R$12 para a sociedade brasileira. E nesse último ano, ontem à noite, nós lançamos esse Balanço Social 2022. Para cada R$1 foram devolvidos R$34 para a sociedade.
Entre as ideias criativas desenvolvidas pela empresa estão soluções biológicas para pragas e para problemas climáticos. Veja a criatividade, senador Bagatoli, dos nossos pesquisadores. Eles foram lá, olharam o mandacaru e eles encontraram, senador, uma bactéria que vivia na raiz do mandacaru e que ajudava a tornar a raiz mais túrgida, ela absorvia mais água. Eles tiraram essa bactéria de lá e criaram esse bioinsumo, o Auras, que é um aliado contra a seca que já está ajudando os produtores de milho a produzir em regiões com baixa disponibilidade de água. Aqui também um bioinsumo chamado Spodovir, que é um baculovírus para controlar uma das piores pragas do milho, que é a lagarta do cartucho. Inclusive, senador Bagatoli, 17 ministros de países da África, ministros da Agricultura de países da África, nos procuraram recentemente, porque essa praga, rapidamente, ela consegue destruir mais da metade de um campo de milho, e campos muito infestados, você chega a escutar o barulho das lagartas comendo o cartucho. Então, é um bioinsumo com 100% de letalidade, no combate a essa principal praga do milho. Os senadores parabenizaram a Embrapa e lembraram a importância de garantir recursos para a empresa. O único produto, senador Amin, que nós importamos é o trigo, mas que nós vamos ser autossuficientes em menos de 5 anos, que era a nossa previsão. Então, parabenizar a Embrapa. Nós temos a obrigação de tratar a Embrapa livre tanto quanto for possível de contingenciamento. Quero dizer para vocês a importância que a Embrapa tem em todos os segmentos do setor produtivo. Isso se deve a um grande trabalho de pesquisa e, como foi comentado aqui, os recursos que a Embrapa tem hoje para pesquisa são muito pouco. Nós precisamos, são 513 deputados federais, 81 senadores. Nós precisamos se debruçar em cima disso. E os processos no meio jurídico estão passando por inovações tecnológicas. A plataforma de inteligência legal Projuris é uma delas. Sérgio Cochella, que é diretor da Projuris Nacional, esteve aqui na TV Otimista e deu mais detalhes. A gente fala um pouco sobre essa importância da tecnologia aliada aos processos, né? Assim, como é que isso tem facilitado o trabalho de advogados também, de escritórios de advocacia? Muito bom dia, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês um pouco sobre a Projuris. A Projuris ela é uma plataforma de inteligência legal. O que a gente faz? O nosso negócio é aumentar a produtividade dos nossos clientes, a eficiência dos nossos clientes. E quem são esses clientes? Nós temos 2 grandes grupos de clientes. Os escritórios de advocacia. Então, a gente faz toda a gestão dos processos que esses escritórios têm. A gente faz a busca de tudo o que acontece com relação a esses processos nos tribunais, seja um andamento, seja uma decisão no diário oficial. A gente faz a gestão das atividades, a gente faz a gestão do financeiro desses escritórios. Hoje nós temos mais de 4.000 escritórios como clientes nossos no Brasil. E outro grande grupo dos nossos clientes são as empresas, são os departamentos jurídicos das empresas. Então, tem empresas com departamento jurídico maior, tem empresas com departamento jurídico menor, mas a gente faz a gestão, e aí não só dos processos, do contencioso dessas empresas, que muitas empresas têm muito pouco processo, tem empresas que têm mais processo, mas a gente também faz a gestão dos contratos. Então, a gente faz a gestão do contrato, o ciclo de vida desse contrato, a assinatura eletrônica que a gente tem também. Então, hoje não tem mais assinatura no papel, isso acabou. A gente faz gestão do societário das empresas, então, quem são os sócios, as reuniões dos sócios, as atas. A gente faz um controle de imóveis, a gente faz controles de alvarás, de certidões. Então, tudo que é o aspecto legal de uma empresa, a Projuris se propõe a ajudar essas empresas e os departamentos jurídicos a ser mais eficiente, a ser mais produtivo, a ter indicadores estratégicos que ajudem na tomada de decisão, porque são assuntos muito sensíveis, O assunto jurídico no Brasil, ele é muito sensível. As nossas leis são muito complicadas, tem várias interpretações. Então, assim, você precisa ter uma equipe altamente qualificada e com um time
altamente qualificada para fazer uma boa gestão. E aí a Projuris vem, né, como uma plataforma, como um software para ajudar essas empresas a fazer a boa gestão disso. Não só do contencioso, não só dos processos, mas também dos contratos, dos atos consultivos. O departamento jurídico nas empresas, eles são muito demandados por dúvidas, por necessidades de todas as áreas, né? Então, a gente faz todo o controle do fluxo dessa informação, a gente deixa a rastreabilidade de toda essa informação. Então, esse é o nosso negócio, ajudar escritórios e ajudar departamentos jurídicos a ser mais eficiente e mais produtivo. Pois é, e aí também está a questão da segurança, né? Desses dados também estarem sendo utilizados, né, de forma virtual, tem que ter uma segurança também disso, né? É todo um trabalho por trás, né, que se dá. E não é fácil, porque assim, além do dado da empresa e do escritório, que são muito sensíveis, porque tem dados públicos, né? Por exemplo, tem processos que são públicos, mas tem processos que têm segredo de justiça. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essas informações. Os contratos das empresas, imagine o sigilo disso tudo, né? Então, assim, só que além disso, agora a gente tem a LGPD, né? Exato. Que é a segurança da pessoa, do CPF. Então, assim, tem pessoas sendo arroladas no processo, tem pessoas sendo que estão num determinado contrato, e o que eu estou fazendo com essa informação? Então, assim, eu tenho contratos com os meus clientes, eu tenho normas que eu tenho que seguir, inclusive os clientes fazem teste de ataque na nossa base, porque ele precisa ter a certeza que a nossa base de dados, que tem o dado dele, não está vulnerável. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com isso, e a gente tem mega clientes muito grandes, que todo mês estão nos abordando e tendo essa preocupação, e a gente está muito preparado para isso. Sérgio, e assim, vocês têm esse feedback dos clientes de processos, por exemplo, que antes demoravam tanto tempo, agora já agilizaram de tal forma que já é resolvido de imediato, assim, ou de um tempo que tenha reduzido? Como é que é isso na prática? Muito legal essa sua pergunta, porque assim, além do processo, tem os contratos também, né? Porque assim, quando você quer otimizar uma gestão de um contrato, você está preocupado com o fluxo do contrato nessa empresa. Então, por exemplo, muitas vezes você está num contrato de venda que está levando, em média, 1 mês para esse contrato ser assinado. Puta, mas se eu levar 1 mês, 2 meses, isso é faturamento que eu não consigo fazer. Então, assim, eu tenho que reduzir. Sim, a gente tem informações gerenciais que a gente fornece de todo esse fluxo, onde é que isso está parando, quem está mais atrasando nesse fluxo. E isso vale para processo também. Porque o processo, é claro que ele tem um rito jurídico que ele tem que cumprir. Porque você não tem muito como influenciar a justiça na medida das primeira instância, segunda instância, recurso, tudo isso tem um rito, que é da própria justiça. Agora, a gente tem, por exemplo, informações que são muito importantes, por exemplo, provisões para perdas, né? Então, assim, dependendo da empresa que nós atendemos, isso pode ser um volume muito grande de dinheiro. Então, você fazer um provisionamento errado na sua contabilidade, principalmente empresas de capital aberto, pode trazer um reflexo grande aonde? No lucro da empresa. Então, assim, você ter uma boa gestão e uma qualidade dessa informação é fundamental. Outra coisa também que está começando, já apareceu há bastante tempo, mas cada vez mais está sendo mais utilizado, o que é fantástico, é o que a gente chama de resolução de acordos. Porque no mundo jurídico a gente fala que tem 2 lados, né? Tem o lado da judicialização e tem o lado da pacificação. Por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, até na Argentina já, você não consegue colocar um processo no sistema judiciário sem ter tentado um acordo antes. Então, isso é muito bom, porque assim, no Brasil nós temos mais ou menos uns 100 milhões de processos ativos. Isso é ingerenciável, isso é uma loucura, isso custa quase 2% do PIB, o judiciário brasileiro. Então, é muito dinheiro que se gasta nisso. Qual é a forma de reduzir esse custo e agilizar isso que você falou? Em vez de entrar com o processo, tentar um acordo. Só que no Brasil ainda está se entrando com o processo primeiro e depois tentando fazer o acordo. Mas a Projuris, ela já tem uma plataforma de resolução de acordos online. Então, por exemplo, você é uma empresa ou você é um escritório, você recebeu uma demanda de processos. E aí você define quais são os critérios que podem levar isso aqui para acordo. Você manda isso para a plataforma e a plataforma via robô vai tentar fazer o acordo sozinha, sem envolver humano.
É claro que depois, em um determinado momento, alçada, etc., ele não conseguiu fazer o acordo, aí vai para advogado, vai para humano. Mas, assim, são ferramentas e são tecnologias que a gente está disponibilizando para aumentar aquilo que eu falei, que é a eficiência, a produtividade e tentar reduzir, né? E, como você falou, pô, eu vou levar 2 anos para ter a resolução de um processo, de repente, no mês eu faço um acordo, até porque eu sei que eu vou perder naquilo ali. Então, se eu vou perder, eu vou tentar pagar um valor menor possível também. Então, a gente tem esse tipo de ferramenta. E aí, nesse pensado, né, também a gente viu aí o que aconteceu da pandemia, muito ter agilizado esses processos, né, cada vez mais de forma virtual e tudo mais, e é realmente um caminho sem volta, né, assim, você não tem como imaginar que não vai mais utilizar a tecnologia, né, pelo contrário, você vai cada vez mais utilizar a tecnologia a serviço para facilitar processos, otimizar, né, isso é ganho de tempo, né, que hoje em dia tempo é tudo, né. E é engraçado esse mundo jurídico, porque assim, quando você vai para a empresa, o que acontece numa empresa? As outras áreas, elas já se automatizaram. A área financeira se automatizou, suprimentos, a parte de produção, a parte de vendas. O jurídico não pode ficar para trás. Então, assim, a empresa acaba levando o jurídico porque a gente chama de transformação digital. E foi muito interessante, porque um mês antes de fechar no Brasil, porque eu me lembro que foi março de 2020, e eu estava em São Paulo, e eu fui visitar um cliente nosso, e eu fui visitar o cliente e eu falei assim, como é que está a implantação da assinatura digital? Ah, Coachella, está difícil, sabe como é que é, os diretores estão com resistência, mas vai implantar, mas vai demorar um pouco. Veio a pandemia, ninguém mais queria receber papel em casa para assinar. Então, assim, a assinatura digital simplesmente funcionou de uma hora para outra. Teve que funcionar, né, Sérgio? Forçou a transformação digital. E aí você vai para escritórios da advocacia, eles ainda têm uma resistência com relação à tecnologia. Então, de novo, veio a pandemia, não tem mais o que fazer. Então, você tem que ter assinatura digital, você tem que fazer... Hoje nós temos audiência online, né? Já é permitido pela justiça. Então, cada vez mais, a gente... é um caminho sem volta. Para você buscar eficiência, para você buscar produtividade, você tem que ter tecnologia. A tecnologia ela tem que ser uma aliada sua. E aí um pessoal capacitado também nessa retaguarda, né? Para poder proporcionar essas tecnologias cada vez mais atualizadas, né? E a gente tem uma camada de educação muito legal também, tanto para escritório quanto para empresa. E aí vem um chat GPT, né? Aí vem uma inteligência artificial. Então, quer dizer, como é que isso afeta... E os nossos clientes esperam de nós que a gente seja aquele catalisador da tecnologia. Então, assim, Júlio, o que vem aí nos próximos 6 meses, 1 ano? Então, ontem eu estava numa reunião a tarde inteira discutindo inteligência artificial, chat GPT, como é que isso afeta, como é que não afeta, é o problema de segurança, é até onde que ele vai ajudar, até onde que ele já vai prejudicar. Então, nós, ProJuris, nós temos que ser o catalisador e o indutor dessa tecnologia para os nossos clientes. Então, é exatamente isso que você falou. Sérgio, e para quem quiser saber mais informações do serviço de vocês, como é que faz para encontrar? Legal. projuris.com.br, lá vocês vão encontrar todo o nosso portfólio de produto, nós vamos encontrar o ProJuris Empresa, o ProJuris para Escritório, que é o ADV, nós temos peticionamento eletrônico nos tribunais também, nós temos o ProJuris Acordo, nós temos um podcast muito interessante que é o JurisCast, você vai encontrar em todas as... Spotify você vai encontrar no nosso blog. Então, assim, tem muita informação sobre ProJuris. Se você procurar nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, você vai encontrar muita informação. E a gente está sempre liberando muito conteúdo, muita tecnologia, entrevista com cliente nosso. A gente acabou de fazer um podcast sensacional com a Mirla daqui da Edson Queiroz, fez um podcast falando para nós sobre tecnologia aliado à produtividade, eficiência, indicadores, essa coisa toda. Então a gente está sempre passando informações não só para os advogados que estão nos escritórios, mas também para os advogados que estão nas empresas. A gente agora vai para o intervalo e volta em instantes com mais destaques. Estamos de volta. O mercado de vinhos aqui em Fortaleza tem se aperfeiçoado e buscado cada vez mais serviços exclusivos para os clientes. O empresário Perpétuo Cajazeiras esteve aqui na TV Otimista e deu mais detalhes sobre esse mercado. Acompanhe. Vamos conversar um pouco sobre vinhos aqui no estado, né? Como é que está esse mercado aqui atualmente? O mercado de vinho
em Fortaleza, no estado como um todo, mas principalmente em Fortaleza, deu uma aquecida muito grande, né? A gente costuma dizer que realmente o vinho, que era uma bebida que as pessoas consideravam que era uma bebida elitizada, ela agora está mais democratizada. Então, realmente, as pessoas começaram a descobrir o vinho, não é só no caso de Fortaleza, mas no Brasil como um todo. E em Fortaleza, nos últimos meses, abriram algumas casas, né? E a gente vê realmente um movimento muito forte, né, das pessoas procurando entender, degustando bons vinhos, né? Saiu daquela história de qualquer vinho, né? As pessoas estão ficando mais exigentes, os paladares estão ficando mais sensíveis, né? Então, realmente, Fortaleza é um mercado que está em verdadeira ebulição com relação ao mercado de vinho. A gente tem aí Fortaleza gastronômica, né? Fortaleza das cervejas artesanais, dos cafés selecionados e dos vinhos também, enfim, né? De vinhos exclusivos. Essa mudança, né? Esse sabor, essa mudança do consumidor de Fortaleza, essa variedade do consumidor de Fortaleza também voltada para o vinho, né? Traz também inovação, né? Pede de vocês também inovação, né? E Perfeito. o que a gente tem com relação a isso no mercado de inovação para vinhos? Olha, as coisas elas vão se agregando, né? Porque antigamente, quando se tomava um vinho, só por tomar um vinho, o que se levava muito em conta era no máximo uma tábua de queijo. E a inovação com o conhecimento realmente do que é o vinho, muitas coisas foram agregadas. A gastronomia é uma delas, né? Tem a questão da harmonização. As pessoas hoje conseguem identificar realmente o que harmoniza com o quê. O que harmoniza com o vinho tinto, o que harmoniza com a carne vermelha. E aí, essa questão, ela torna a coisa um pouco mais sofisticada no sentido de prazer, né? De conhecimento, não sofisticado em se tornasse uma coisa distante, uma coisa cara, uma coisa elitizada. Mas a sofisticação realmente é com relação ao paladar. Quando você fala nas inovações, aí vem a apresentação dos rótulos, a apresentação da casa, o que é que o espaço em si oferece, né? Porque para você tomar você sentar e tomar um vinho, é diferente de você tomar uma cerveja, né? É diferente de você tomar um uísque ou então tomar realmente um aguardente. Então, isso aí exige realmente uma melhoria nos espaços, nos costumes, na informação, e você tem que falar bem claro realmente o que é que você tem para oferecer. Então, tudo isso aí envolve todo um trabalho, uma técnica de informação, de marketing, inclusive, para que as pessoas cheguem no local e se sintam bem naquele local. Então, quando a gente fala em inovação, é em todos os sentidos, desde a parte gastronômica até realmente o espaço em si. Pois é, e aí a gente antes pensar um pouquinho, né, sobre esse mercado aqui no estado, e em Fortaleza especialmente, se consumir um vinho, você ou comprava, né, para degustar em casa com os amigos, ou você teria que ir para um restaurante, né, para degustar aquele vinho, né? Mas hoje a gente vê lugares especializados que você pode ir para tomar uma taça, por exemplo, né? Apenas para dar aquela desanuviada, né, do final de semana, da semana, né? Às vezes tão aperreado, a gente dá uma paradinha ali, toma uma tacinha, dá uma respirada e segue firme, né? Então, é uma tendência, né? O mercado está se mostrando também aberto para quem vai só degustar aquela taça também, né? Você falou uma coisa importante. Veja, o mercado de vinho, ele teve que se inovar por conta da própria da dimensão que tomou, pela procura, a demanda realmente aumentou muito. E aí estão aparecendo as casas especializadas em vinho. Tem o e-commerce que você pode comprar pela internet, você vai hoje no supermercado, você encontra vinhos, tá? Mas aí você tem que, se você quer tomar um bom vinho em um local diferenciado e com uma oferta diferenciada, você tem que ir para uma casa realmente especializada. É o caso, por exemplo, da nossa casa, né, que é a Vinho Fortaleza, nós temos esse diferencial com relação à taça. Nós temos uma quantidade grande de rótulos, em torno de 200 rótulos, então realmente nós temos uma carta aberta muito, muito boa
E nós temos essa facilidade da taça. Então, você obrigatoriamente você não precisa pedir uma garrafa de vinho. Você chega lá no vinho e você pode tomar 5 vinhos, 5 taças diferentes, né, sem ter que pegar uma garrafa. Ainda tem os inconvenientes de você ir num restaurante e obrigatoriamente você tem que pedir uma garrafa. Você fica na obrigatoriedade ou de tomar a garrafa toda, que às vezes você não quer tomar a garrafa toda, ou você pegar a garrafa, botar numa sacolinha e sair com ela embaixo do braço, que é, além de tudo, deselegante. É verdade. E quando você vai acompanhado, você quer tomar um tinto, a pessoa que está com você quer tomar um branco. Não precisa você pedir uma garrafa de tinto para uma garrafa de branco. Você escolhe um vinho que você quer tomar, você toma uma taça de branco, uma taça de tinto, e a outra pessoa pode fazer. Então, essa questão, essa facilidade que a gente está oferecendo, ela agrada muito, porque desobriga você realmente de ter que adquirir uma garrafa inteira, ou para tomar ali naquele local, ou ter que levar o restante para casa, e com certeza esse vinho que você leva para casa, depois ele não vai ter a mesma qualidade que tem. É, porque tem essa questão, né, da delicadeza do vinho, né, de você, às vezes, também, eu vou pedir uma garrafa menorzinha, não é a mesma qualidade de uma garrafa mesmo original e tudo, né, assim, e tem essas peculiaridades do vinho, né, que tem que ser levado em conta, né. É verdade, porque o vinho, ele é fácil, mas ele é exigente, ele gosta de ser bem tratado. Então, é outro cuidado que tem que ter. Você procurar saber como é que esse vinho é tratado no local, ele fica aguardando até você ir lá pegá-lo, ou para consumir no local, ou para levar para casa. Você tem que ter realmente um acondicionamento adequado, e depois que você abre o vinho, você tem um prazo para tomar o restante. E quando você abre, sai do restaurante e leva, dificilmente você chega em casa e mesmo ele já vai chacoalhar, ele perde a qualidade. Então, a taça, ela democratiza o vinho, e lhe dá a certeza que você está tomando realmente um vinho do jeito que você gostaria de tomar. Ele está ali na sua essência, ele está ali com o seu caráter, como se fala. O vinho está pronto. Ele não é judiado. Né? E o momento, né, também, Perpétua, que assim, você está lá, se você pede no restaurante, volta, vai levar para casa aquele vinho, um momento já foi, né? Foi. É outro momento, né? Você falou uma coisa muito interessante. Veja, quando você está tomando vinho, é uma viagem. O vinho, ele lhe leva a um bom papo. Você viaja para o local onde aquele vinho foi produzido, né? E o vinho, ele tem um diferencial das outras bebidas. Não que eu seja contra, né, os cervejeiros, os uísques, que tomam o seu aguardente. Mas o vinho, ele não tem carimbo. Se você perguntar à pessoa qual é o uísque que você bebe, ele vai dizer qual é o uísque, a marca do uísque. Qual é a cerveja que você bebe? Ele vai dizer aquela marca da cerveja, qual é o aguardente, ele vai dizer. Agora, se perguntar qual é o vinho que você toma, você não diz qual é o vinho que você toma, porque vai depender do momento, vai depender realmente do que você vai comer, da ambiência. Então, o vinho, ele é um mundo, o vinho é uma grande viagem. O vinho, realmente, ele abre um espaço incrível. Ele é totalmente diferente. Você falou dos rótulos, né? Mais de 200 rótulos que vocês têm na casa, né? E aí, de quais países? Nós temos de quase todos os países. Nós temos vinho de todos os países, quase todos os países produtores. Desde a Europa, os Estados Unidos, a América do Sul. Nós temos vinhos brasileiros muito bons, nós temos vinhos americanos. Então, nós temos vinhos... O vinho, a nossa importadora, porque não é só uma importadora, são várias importadoras, nos traz vinhos que são certificados, mas do mundo todo. Tá? Então, são vinhos exclusivos. Você não encontra os vinhos que tem no vinho, você não encontra nas redes, nos locais que vendem vinhos normais. Né? Digo assim, no comércio normal você não encontra, são vinhos realmente exclusivos. E tem vinhos lá, aí é exclusivo, o vinho é caro. Até porque essa questão de caro ou barato depende muito daquilo que lhe satisfaz. Mas a gente tem vinho de todos os preços. Né? A gente tem vinhos realmente de vinho de R$90 até um vinho mais caro. Então nós temos para atender a todas as exigências do consumidor. É legal, quem chega lá, quem vai normalmente volta, né? Porque
O local, eu sou suspeito porque eu sou proprietário, mas o local ele é muito agradável, E aí tem a conversa também com os pratos, né? Com as opções de sabores combinados aí também, né? Tem. Nós temos lá uma cozinha mediterrânea, nós temos uma chefe que é espetacular, nós temos uma equipe muito boa, né? Realmente, e isso aí é um cuidado que a gente tem tanto no atendimento, no nosso pessoal de salão, desde o balcão, que nós temos um balcão, a pessoa senta no balcão, toma sua taça de vinho. Então, tanto o pessoal do atendimento, que fica realmente no salão de atendimento, o garçom, o maître e a pessoa que fica lá cuidando lá do balcão, como na cozinha. Então, nós temos um critério muito sério com relação à qualidade, os cuidados sanitários. Então, nós temos um nível de exigência muito grande, todo o cuidado possível. Então, e a gente tem o maior prazer a pessoa chegar lá e dizer, olha, eu quero conhecer a cozinha. Você vai lá e conhece e vê como é que ela funciona. E Perpétuo, fala para quem está assistindo, que quer saber mais informações, como é que faz para encontrar vocês e para saber mais desses rótulos. Ah, tá. Bom, o Vino fica no bairro do Cocó, né? Fica na rua Bento Albuquerque, 810. No Instagram é Vinho Fortaleza. Lá você encontra todas as informações, encontra inclusive o cardápio e a gente está lá, a gente funciona, a loja funciona de segunda a sábado, a partir das 9 horas até segunda-feira, de 9 às 17, e na terça funciona das 9 até as 23 horas, porque 9 horas a gente abre, 17 horas está aberto o restaurante e está aberto para o happy hour, né? E aí a gente vai, na quinta-feira nós temos o almoço executivo, que começa às 11 horas, quinta, sexta e sábado nós temos um almoço executivo, inclusive com preço diferenciado também, que as pessoas encontram lá no Instagram, né? Vino Fortaleza, tem todas as informações. Nós temos estacionamento, nós temos segurança, então a gente montou essa casa pensando realmente nos diversos níveis de exigências do povo de Fortaleza. É uma casa realmente diferenciada e eu não tenho medo de errar, que são poucas casas que oferecem o que o Vino Fortaleza lá no Cocó oferece. O Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.